A conspiração do poder. Como o sistema tramou contra o presidente mais controverso do Brasil. Desde o primeiro dia no Palácio do Planalto, forças poderosas se mobilizaram contra Jair Bolsonaro. O que parecia ser uma oposição política normal se revelou uma verdadeira conspiração orquestrada pelos donos do poder no Brasil. Mídia, judiciário, partidos tradicionais e setores do próprio governo se uniram em uma cruzada implacável para derrubar o presidente que ousou desafiar décadas de domínio estabelecido. Esta é a história jamais contada de como o sistema brasileiro tramou contra o homem que prometeu mudanças. Prepare-se para descobrir os bastidores sombrios de uma perseguição que dividiu a nação e revelou a verdadeira face do poder no Brasil. O dia 1º de janeiro de 2019 deveria ter sido uma data de celebração e união nacional. Pela primeira vez em décadas, um presidente chegava ao Palácio do Planalto sem o apoio das elites tradicionais, eleito pela vontade genuína do povo brasileiro. Mas o que Jair Bolsonaro encontrou naquele primeiro dia foi algo que poucos presidentes já enfrentaram, uma declaração de guerra silenciosa, mas implacável. Antes mesmo de colocar os pés no gabinete presidencial, as articulações já estavam em movimento. Nos bastidores de Brasília, uma coalizão inédita se formava. Políticos derrotados nas urnas, magistrados incomodados com a mudança, empresários acostumados com o jogo de sempre e uma mídia que havia apostado todas as fichas na derrota do candidato outsider. A cerimônia de posse foi apenas a ponta do iceberg. Enquanto milhões de brasileiros celebravam a vitória da democracia, nos gabinetes climatizados da capital federal, reuniões secretas definiam estratégias para tornar ingovernável o mandato do homem que havia prometido drenar o pântano de Brasília. O primeiro sinal dessa articulação veio já nas primeiras horas de governo. Decisões administrativas rotineiras de qualquer novo presidente foram tratadas pela imprensa como atos autoritários. Nomeações ministeriais, que são prerrogativas constitucionais do chefe do executivo, foram questionadas de forma sistemática e desproporcional. Mas o mais revelador não estava no que se dizia publicamente, mas no que se tramava nos bastidores. Fontes confiáveis relataram posteriormente sobre reuniões onde se discutia abertamente a necessidade de criar um ambiente de instabilidade permanente. A estratégia era clara: impossibilitar que o governo conseguisse implementar suas propostas. O establishment político brasileiro, acostumado a décadas de alternância controlada no poder, se viu diante de algo inédito: um presidente que não devia favores aos grupos tradicionais, que não havia feito acordos nos bastidores e que prometia mudanças estruturais no modo de governar o país. A primeira investida veio através da formação do Congresso Nacional. Mesmo com uma bancada expressiva de apoiadores, forças ocultas trabalharam intensamente para cooptar parlamentares recém-eleitos. Promessas de cargos, ameaças veladas e pressões de todos os tipos foram utilizadas para reduzir a base governista. Simultaneamente, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião imparcial da Constituição, começou a dar sinais preocupantes de politização. Ministros que historicamente mantinham discrição protocolar passaram a fazer declarações públicas que soavam mais como posicionamentos político-partidários do que interpretações jurídicas. A máquina burocrática do Estado, infiltrada por décadas de indicações políticas dos governos anteriores, também mostrou sua face. Servidores em posições-chave começaram a criar obstáculos internos, vazamentos seletivos e interpretações restritivas que dificultavam a implementação das políticas governamentais. Em apenas uma semana de governo, ficou claro que Bolsonaro não enfrentaria apenas uma oposição política normal. Ele estava diante de uma resistência institucional organizada, que utilizaria todos os meios legais e extralegais para tornar seu mandato insustentável. O mais impressionante era a coordenação dessa resistência. Como se houvesse um roteiro pré-estabelecido, diferentes setores do poder agiram de forma sincronizada. Enquanto a mídia criava narrativas negativas, o judiciário multiplicava inquéritos, o Congresso criava obstáculos e a burocracia sabotava internamente. Esse primeiro dia de guerra silenciosa revelou algo que poucos brasileiros compreenderam na época: a democracia no Brasil estava sendo testada não por um governo autoritário, mas por forças que se recusavam a aceitar o resultado das urnas quando este contrariava seus interesses. Se existe algo que caracterizou os 4 anos do governo Bolsonaro, foi a cobertura jornalística mais hostil e tendenciosa já vista na história republicana brasileira.
O que presenciamos não foi jornalismo crítico, mas sim uma verdadeira máquina de destruição operando 24 horas por dia com um único objetivo: deslegitimar e derrubar o presidente eleito pelo povo. A transformação foi brutal e imediata. Veículos de comunicação que se orgulhavam de sua tradição de imparcialidade abandonaram qualquer pretensão de neutralidade jornalística. A partir de janeiro de 2019, a cobertura presidencial se tornou uma campanha política permanente contra o ocupante do Palácio do Planalto. A estratégia era sofisticada e coordenada. Não se tratava apenas de criticar políticas públicas ou questionar decisões governamentais, o que seria papel legítimo da imprensa. O que se viu foi uma operação sistemática de desconstrução da imagem presidencial através de métodos que desafiavam os mais básicos princípios do jornalismo ético. Cada palavra de Bolsonaro era dissecada, interpretada fora de contexto e transformada em manchete negativa. Declarações irônicas eram tratadas como literais. Comentários em tom descontraído viravam crises diplomáticas. Até mesmo silêncios presidenciais eram interpretados como sinais de autoritarismo ou incompetência. A engenharia da destruição funcionava de forma matemática. Pesquisas internas dos principais veículos de comunicação mostraram que a cobertura negativa do governo chegou a ocupar mais de 90% do noticiário político. Uma desproporcionalidade jamais vista, nem mesmo nos momentos mais críticos de governos anteriores. Mas o mais grave não era apenas o volume da cobertura negativa, mas a natureza das informações veiculadas. Fake news se tornaram moeda corrente, desde que fossem contra o governo. Fontes anônimas não confiáveis ganharam status de verdade absoluta. Especulações jornalísticas eram apresentadas como fatos consumados. O caso mais emblemático dessa distorção foi a cobertura da pandemia de Covid-19. Enquanto outros países enfrentavam os mesmos dilemas entre saúde pública e economia, no Brasil a mídia criou a narrativa de que apenas o presidente brasileiro era negacionista. Medidas adotadas por líderes mundiais eram aceitas como normais, mas quando vinham de Bolsonaro eram tratadas como irresponsabilidade criminosa. A coordenação entre os diferentes veículos de comunicação era impressionante. Era como se houvesse uma central de pautas que distribuía os temas e abordagens a serem adotados. Em questão de horas, todos os principais jornais, revistas, sites e emissoras de televisão repetiam as mesmas narrativas, com as mesmas ênfases e interpretações. Jornalistas que ousavam fazer uma cobertura mais equilibrada eram marginalizados internamente. Profissionais respeitados se viram obrigados a escolher entre a linha editorial radical de suas empresas ou suas carreiras. Muitos preferiram o silêncio, outros migraram para veículos independentes. O poder dessa máquina de destruição ficou evidente no modo como conseguiu influenciar pesquisas de opinião, redes sociais e até mesmo decisões judiciais. Narrativas criadas nas redações se transformavam em verdades inquestionáveis que pautavam o debate público nacional. Mas talvez o aspecto mais perverso dessa operação tenha sido o impacto na sociedade brasileira. A polarização extrema, alimentada diariamente por uma cobertura parcial e tendenciosa, dividiu famílias, destruiu amizades e envenenou o ambiente democrático do país. A imprensa brasileira, que deveria ser guardiã da democracia e da verdade, se transformou no maior obstáculo ao direito sagrado do povo de ter um governo eleito democraticamente funcionando sem sabotagem sistemática. Você consegue imaginar como é governar um país tendo que enfrentar diariamente uma máquina de destruição dessa magnitude? Como é possível implementar políticas públicas quando cada ação é distorcida e transformada em escândalo? Deixe sua opinião nos comentários sobre essa guerra de narrativas que marcou os 4 anos mais intensos da política brasileira. O que aconteceu com o poder judiciário brasileiro durante o governo Bolsonaro foi algo sem precedentes na história republicana nacional. Ministros do Supremo Tribunal Federal abandonaram a sobriedade tradicional da magistratura e se transformaram em atores políticos declarados, utilizando a toga para perseguir adversários e promover agendas ideológicas específicas. A transformação começou sutilmente, mas logo se tornou escancarada. Magistrados que deveriam ser os guardiões imparciais da Constituição passaram a dar entrevistas políticas, fazer pronunciamentos partidários e até mesmo atacar publicamente o presidente da República. A separação dos poderes, princípio fundamental da democracia, virou letra morta.
O caso mais emblemático dessa politização foi a criação do chamado Inquérito das Fake News. Um inquérito aberto de ofício, sem provocação do Ministério Público, investigando supostas notícias falsas contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Na prática, foi criado um instrumento de censura e perseguição contra qualquer um que ousasse criticar as decisões da Corte. Ministros se tornaram simultaneamente vítimas, investigadores, promotores e julgadores de seus próprios casos. Uma aberração jurídica que violava os mais básicos princípios do devido processo legal. Mas a militância política falou mais alto que a técnica jurídica. As decisões monocráticas se multiplicaram de forma assustadora. Ministros isolados, sem qualquer discussão colegiada, tomavam decisões que paralisavam políticas de governo, censuravam veículos de comunicação e mandavam prender cidadãos por manifestações de opinião. O Supremo virou um superministério com poderes ilimitados. O ministro Alexandre de Moraes se destacou nessa nova modalidade de ativismo judicial. Suas decisões eram tomadas com velocidade impressionante quando se tratava de atingir aliados do governo, mas demoravam anos quando beneficiavam a oposição. A seletividade da justiça ficou escancarada para todo o país. As redes sociais se tornaram o principal alvo dessa militância togada. Perfis eram derrubados sem direito de defesa. Contas eram bloqueadas por algoritmos obscuros. Jornalistas eram censurados por publicar informações que desagradavam aos magistrados. O Brasil vivia uma espécie de estado de exceção digital comandado pelo judiciário. Mas o mais grave eram as operações policiais coordenadas diretamente pelos gabinetes dos ministros. A Polícia Federal, que deveria ter autonomia técnica, virou uma espécie de guarda pretoriana do STF. Mandados de busca e apreensão eram expedidos com base em provas frágeis como postagens em redes sociais ou participação em grupos de WhatsApp. O episódio mais chocante foi a operação que mirou empresários e políticos por suposto participação em grupos que discutiam intervenção militar. Cidadãos foram presos preventivamente por exercerem seu direito constitucional de livre expressão. O crime de opinião voltou a existir no Brasil depois de décadas de redemocratização. A velocidade das decisões contra aliados de Bolsonaro contrastava brutalmente com a lentidão para julgar processos envolvendo políticos de esquerda. Processos que corriam há décadas contra líderes petistas eram sistematicamente arquivados ou prescritos, enquanto novos inquéritos contra bolsonaristas eram abertos diariamente. A intimidação se estendia também aos advogados. Profissionais que ousavam defender clientes perseguidos pelo STF eram ameaçados com processos disciplinares, tinham seus escritórios invadidos e chegavam a ser presos por cumprirem seu dever profissional de defesa. O Conselho Nacional de Justiça, que deveria fiscalizar a atuação dos magistrados, se omitiu completamente diante desses abusos. Representações contra ministros do STF eram sistematicamente arquivadas, criando uma sensação de impunidade total para os togados militantes. Grandiosamente agradecemos a você que permaneceu conosco até aqui nesta jornada reveladora. Sua presença é fundamental para que essas verdades cheguem a mais pessoas. E pode ter certeza, o melhor ainda está por vir. Os próximos capítulos mostrarão como essa perseguição se intensificou até chegar ao nível que conhecemos hoje. Uma das armas mais eficazes utilizadas pelo sistema contra Bolsonaro foi algo que ele jamais imaginou enfrentar, a traição vinda de dentro de seu próprio governo. Pessoas que chegaram ao poder graças à sua eleição, que juraram lealdade em reuniões ministeriais, que se beneficiaram diretamente de sua vitória, trabalharam secretamente para sabotar o governo que as havia alçado ao poder. A infiltração começou já nos primeiros meses de mandato. Auxiliares próximos, que participavam das reuniões mais reservadas, passaram a vazar informações estratégicas para jornalistas e opositores. Conversas privadas viravam manchetes no dia seguinte. Decisões ainda em elaboração eram antecipadas pela imprensa, criando crises artificiais e forçando mudanças de rumo. O caso mais emblemático dessa sabotagem interna foi protagonizado por ministros que utilizavam seus cargos para construir narrativas contrárias ao próprio governo. Em entrevistas e declarações públicas, contradiziam diretrizes presidenciais, criavam polêmicas desnecessárias e alimentavam a instabilidade política que tanto prejudicava a governabilidade. Alguns ministros chegaram ao ponto de coordenar com parlamentares de oposição para derrubar projetos do próprio governo.
Utilizavam informações privilegiadas obtidas em reuniões ministeriais para orientar a estratégia da oposição no Congresso Nacional. Era uma traição dupla, ao presidente que os nomeou e ao povo que votou naquele projeto político. A situação se tornou tão grave que Bolsonaro se viu obrigado a realizar reuniões ministeriais gravadas, numa tentativa desesperada de inibir vazamentos e sabotagens. Mas nem mesmo essa medida extrema conseguiu conter completamente a ação dos infiltrados. No Congresso Nacional, a situação não era diferente. Deputados e senadores eleitos na onda bolsonarista rapidamente migraram para o campo adversário assim que perceberam as dificuldades enfrentadas pelo governo. Abandonaram suas promessas de campanha e se juntaram aos grupos que combatiam exatamente aquilo que haviam prometido defender. A compra de parlamentares se tornou uma indústria em Brasília. Partidos tradicionais utilizaram todos os recursos disponíveis para cooptar a base aliada do governo. Cargos, emendas parlamentares, facilidades para as bases eleitorais, tudo era utilizado para enfraquecer a sustentação política de Bolsonaro. O Centrão, grupo de partidos conhecidos por sua flexibilidade ideológica e sede por cargos, se aproveitou da inexperiência política do governo para extrair o máximo de benefícios possível. Apoiavam o governo apenas quando recebiam contrapartidas imediatas, criando uma instabilidade permanente na base aliada. Mas a traição mais dolorosa veio de pessoas próximas, que haviam construído uma relação de confiança pessoal com o presidente. Assessores de longa data, amigos de décadas, pessoas que Bolsonaro considerava como família, utilizaram essa proximidade para coletar informações e repassar para adversários. O ambiente no Palácio do Planalto se tornou tóxico. A desconfiança era generalizada. Reuniões importantes passaram a contar com um número cada vez menor de participantes. O presidente se viu isolado, cercado por pessoas em quem não podia mais confiar plenamente. A estratégia dos traidores era sofisticada. Não se tratava de uma oposição frontal, que seria facilmente identificada e combatida. Era uma sabotagem sutil, constante, que minava por dentro a capacidade de governo. Pequenos atos de sabotagem que, somados, criavam um efeito devastador. Documentos importantes desapareciam misteriosamente. Reuniões eram remarcadas sem aviso prévio aos participantes-chave. Informações estratégicas chegavam distorcidas ao presidente. Assessores criavam obstáculos burocráticos para dificultar a implementação de decisões presidenciais. O mais perverso dessa traição interna era que ela alimentava as narrativas externas de incompetência do governo. Quando políticas públicas não saíam do papel por sabotagem interna, a culpa recaía sobre o presidente. Quando vazamentos criavam crises artificiais, Bolsonaro era responsabilizado pela instabilidade. Essa guerra interna consumiu uma energia enorme do governo. Tempo e recursos que deveriam ser dedicados à implementação de políticas públicas foram desperdiçados no combate à sabotagem interna. Foi uma sangria que enfraqueceu mortalmente a capacidade de governar. Após 4 anos de resistência sistemática, chegou o momento da operação final contra Bolsonaro e seus aliados. O que se viu nos meses seguintes à eleição de 2022 foi uma escalada sem precedentes na perseguição política, culminando com operações policiais que pareciam ter saído de um manual de regimes autoritários. A derrota eleitoral de Bolsonaro, por uma margem mínima de votos, deveria ter encerrado naturalmente o ciclo político. Em qualquer democracia normal, a alternância de poder se daria de forma civilizada, com o governo derrotado passando a exercer o papel de oposição democrática. Mas no Brasil de 2023, o sistema decidiu que isso não seria suficiente. A operação de destruição final tinha um objetivo claro: inviabilizar politicamente não apenas Bolsonaro, mas toda a sua corrente política. Era necessário criminalizar o bolsonarismo, transformar em caso de polícia aquilo que era legítima divergência política. O objetivo era garantir que essa força política jamais pudesse retornar ao poder. As operações policiais se sucederam em ritmo alucinante. A cada semana, novos mandados de busca e apreensão eram cumpridos contra aliados do ex-presidente. Empresários que haviam apoiado legitimamente sua candidatura foram tratados como criminosos. Políticos eleitos democraticamente tiveram suas casas invadidas na madrugada. O mais chocante era a desproporcionalidade das ações.
Para cumprir mandados de busca contra pessoas sem qualquer histórico de violência, eram utilizados contingentes policiais dignos de operações contra o crime organizado. Helicópteros, dezenas de agentes armados, bloqueios de ruas inteiras, como se estivessem capturando perigosos traficantes. A mídia, obviamente, estava sempre presente para registrar cada operação. Vazamentos seletivos garantiam que jornalistas chegassem antes mesmo da polícia aos locais das buscas. As imagens de empresários e políticos sendo constrangidos publicamente eram transmitidas em tempo real, numa clara estratégia de humilhação pública. O ex-presidente Bolsonaro não escapou dessa perseguição. Sua casa foi invadida, seus pertences pessoais foram apreendidos, sua família foi constrangida. O homem que ocupou a mais alta magistratura da nação foi tratado como um criminoso comum, sem qualquer consideração pela dignidade do cargo que exerceu. Mas o aspecto mais grave dessa operação final foi a completa inversão dos princípios jurídicos básicos. A presunção de inocência foi substituída pela presunção de culpa. O ônus da prova foi invertido, cabendo aos investigados provar sua inocência ao invés de ao Estado provar sua culpa. Prisões preventivas foram decretadas com base em crimes, como participação em grupos de WhatsApp ou manifestação de opinião em redes sociais. O Brasil retrocedeu décadas na proteção dos direitos fundamentais, voltando a viver sob o império do medo e da autocensura. A velocidade das investigações era inversamente proporcional à gravidade das acusações. Enquanto processos por corrupção de décadas eram arquivados, novos inquéritos baseados em provas frágeis eram abertos e conduzidos em velocidade recorde contra bolsonaristas. O objetivo político dessa operação final ficou claro quando se analisou o calendário das ações. Cada operação era cronometrada para causar o máximo impacto midiático, sempre precedendo eventos políticos importantes ou datas simbólicas para o campo conservador. A estratégia funcionou parcialmente. Muitos empresários e políticos, intimidados pela perseguição, se afastaram definitivamente da política. Outros migraram para campos considerados mais seguros. O medo se instalou como instrumento de controle político. Mas havia algo que os articuladores dessa operação não previam: a reação popular. Milhões de brasileiros começaram a perceber que não se tratava mais de uma disputa política normal, mas de uma perseguição sistemática contra quem pensava diferente. A perseguição aos bolsonaristas acabou fortalecendo a narrativa de que o sistema estava disposto a tudo para manter seu controle sobre o país. A operação final contra Bolsonaro e seus aliados revelou a verdadeira face do poder no Brasil, mostrou que a democracia só é respeitada quando produz os resultados desejados pelas elites tradicionais. Quando o povo ousa votar diferente, todos os instrumentos do Estado são utilizados para corrigir esse erro democrático. Esta foi apenas uma prévia da guerra que se travou nos bastidores do poder brasileiro. Mas agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que realmente houve uma conspiração organizada contra Bolsonaro? As evidências apresentadas te convencem de que o sistema agiu de forma coordenada? A perseguição aos aliados do ex-presidente te parece proporcional ou excessiva? Deixe seu comentário abaixo, pois sua opinião é fundamental para entendermos como o povo brasileiro enxerga essa situação. Se inscreva no canal para acompanhar toda esta série reveladora, e prepare-se para o próximo episódio onde mostraremos em detalhes as operações do STF que resultaram na prisão e perseguição dos principais aliados do ex-presidente. A caçada estava só começando, e o que você verá a seguir vai chocar você ainda mais do que tudo que foi revelado até agora. Até o próximo episódio!